Boa tarde. Hoje nós falaremos sobre a relação do fungo com a dos fungos com a sociedade e também abordaremos os problemas que a falta deles poderia ocasionar. Bem, os fungos são responsáveis por diversas doenças ao ser humano. Entre elas, muitas são causadas por micotoxinas, que são substâncias tóxicas produzidas por fungos filamentosos, de diversos tipos, principalmente do gênero Aspergillus e do gênero Fusarium. Uma doença causada pela micotoxina muito conhecida é o ergotismo, que foi muito grave na Idade Média. Além disso, diversos fungos podem causar infecções cutâneas, como pano-brancos e micoses, além de infecções pulmonares oportunistas, como aspergilose, criptococose e histoplasmose, que é associada ao espeleísmo. Além disso, também é muito comum nós encontrarmos alergias causadas por fungos. Bem, os fungos também acabam sendo prejudiciais para a produção, principalmente do gênero Magnaporte e o Fusarium. O Magnaporte é conhecido por acabar com cereais, plantações de cereais como arroz, e o Fusarium também é um gênero extremamente prejudicial para a agricultura. No Brasil, um fungo causa manchas pretas nas folhas de bananeiras e também pode ser extremamente prejudicial para a produção de bananas, e essa doença fúngica é conhecida como cigatoca. Mesmo sendo extremamente importante para o meio ambiente, os fungos podem causar problemas para a biodiversidade, como a quitridiomicosis, que é uma pandemia que afeta os anfíbios anuros do mundo todo, e as grafioses, que são infecções fúngicas que atacam humeros em zonas temperadas. Mas esses fungos são espalhados pelo homem, então esses processos, na verdade, são naturais ou antrópicos? Os fungos também são muito aplicados na indústria. Um exemplo bem abrangente é o exemplo das leveduras, que, por serem eucariotos pequenos, podem ser utilizadas para estudos em eucariotos maiores, que pode ser o ser humano. As leveduras também são usadas para fermentação alcoólica, que pode ser aplicada nos vinhos, cervejas e pães, e também na produção da vacina da hepatite B, por ser produzida no DNA recombinante das leveduras Saccharomyces cerevisiae. Os fungos também produzem metabólitos e proteínas, entre elas a protease, que é muito utilizada na indústria do queijo, a amilase e a lipase, que essa última seria utilizada na indústria de detergentes. E então fica claro a importância dos fungos na indústria farmacêutica quando se aplica em penicilina, cefalosporina, imunossupressores e remédios que reduzem colesterol. Uma outra importância dos fungos para a indústria hoje em dia é o jeito mais rentável de você degradar a matéria nos corpos hídricos, principalmente devido ao aumento da atividade têxtil da indústria. Um outro problema seria como degradar materiais vegetais, visto que a forma mais rentável de fazer isso é através de fungos brancos, de fungos de podridão branca. O problema maior para o nosso dia a dia seriam questões de produção da vitamina C e refrigerantes, visto que esses são produzidos com ácido cítrico, que é uma substância produzida por fungos. Eu vou falar sobre a importância dos fungos para o meio ambiente, começando pela decomposição. Os fungos realizam importante atividade decompositora no ambiente, levando ao retorno de compostos como sais minerais, água e certos elementos, como sódio, fósforo e nitrogênio, para o solo, que são substâncias importantes para a sua nutrição. E essa atividade pode ser vista na floresta amazônica, que, ainda que rica em biodiversidade, tem um solo pobre em nutrientes, já que a maior parte dessas substâncias se encontram na serrapilheira. Com isso, o fungo tem um papel importante no processo de reposição de nutrientes para a vegetação. E os fungos poroides lignolíticos são um exemplo disso. Eles fazem a decomposição da madeira morta, liberando lignina e celulose, que são moléculas encontradas na parede celular vegetal. E os fungos atuam também na decomposição do material orgânico aquático submerso. E tal atividade é realizada, por exemplo, por leveduras aquáticas que produzem enzimas
capazes de degradar diversos tipos de substratos que podem ser usados por outros organismos em diferentes níveis tróficos. E os fungos também são muito importantes quanto à sua associação mutualística, denominada simbiose, que eles realizam também com outros organismos. E em ambientes áridos e semiáridos, como apresentado no bioma da Caatinga, os fungos micorrízicos arbusculares aumentam a área de absorção de água e nutrientes de algumas plantas, propiciando dessa maneira ao vegetal maior tolerância a estresses bióticos e também a estresses abióticos. E esse tipo de ação é essencial para o desenvolvimento dessas plantas, já que essas regiões apresentam escassez de água e também baixa fertilidade do solo. E 60% das árvores estão conectadas a ectomicorrizas, que são organismos que, dentre várias funções, retêm o carbono. E quando a temperatura do ambiente aumenta, esses fungos e as espécies de árvores associadas a eles são substituídos por micorrizas arbusculares, que promovem um ciclo rápido do carbono, que não é muito benéfico para o ambiente, diminuindo dessa maneira a retenção de CO2 realizada por esses organismos. E os fungos também são de grande importância no biocontrole, que é a técnica que faz uso de inimigos naturais no controle, por exemplo, de pragas agrícolas. E esse mecanismo pode ser visto na utilização de fungos micorrízicos e nematófagos no biocontrole de pragas de cafeeiro, onde, por exemplo, a espécie Arthrobotrys oligóspora fagocita nematóides danosos à plantação, e a espécie Glomus claro, que é um fungo micorrízico arbuscular, gera maior resistência às plantas ao ataque de nematóides, devido às alterações bioquímicas e fisiológicas provocadas por esse tipo de relação. E outro exemplo também é a produção de fungos entomopatogênicos, que são fungos parasitas, para o controle de larvas na piscicultura. Esses fungos, como a espécie Metarhizo anisopli, parasitam as larvas, evitando assim a utilização de agrotóxicos solúveis em água, que poderiam penetrar o tecido epitelial dos peixes, e assim atingir seus órgãos internos, o que não seria muito maneiro para o consumo desses animais. Então, a partir dessas formas de utilização dos fungos, o controle de pragas é feito de uma forma não danosa ao meio ambiente. Na biorremediação, utilizamos organismos vivos para mineralizar ou reduzir determinados compostos com potencial contaminante para o meio ambiente. E os fungos possuem uma grande importância. Um exemplo é um experimento documentado no filme Fungos Fantásticos, do diretor Luiz. Colocadas 4 pilhas de petróleo, uma de controle, a segunda tratada com bactérias, a terceira com esporos de cogumelos, Basidiomycota, e a quarta com enzimas. Passadas 6 semanas, a pilha com esporos foi a única que deu resultado satisfatório, pois cresceram cogumelos que absorveram o óleo. De forma resumida, isso se dá por serem decompositores de hidrocarbonetos. Absorvem o óleo e produzem enzimas, peroxidases, e quebram a ligação carbono-nitrogênio. E logo depois foi um ar de vida, pois esporularam, trazendo insetos e pássaros com sementes para um local que antes só existia poluição. Fungos também pode ser uma solução para o nível alarmante do plástico nos oceanos. Ferreira Heinz, uma microbiologista da Universidade de Squad em Isla Band, descobriu que o fungo Aspergillus filoascomicota possui uma ação extremamente rápida para a decomposição de plástico poliuretano, que se decompõe em muitos anos. Esses plásticos serviam para fabricar produtos com caixa de eletrônicos que permanecem no solo e no mar por anos. Os fungos, no entanto, conseguem quebrá-los por algumas semanas. Heinz e sua equipe agora pesquisam métodos de usar os fungos para quebrar resíduos plásticos em larga escala. Os bioindicadores. Alguns seres vivos contribuem para auxiliar a qualidade ambiental de determinados locais. Fungos micorrízicos arbusculares, os glomeromicotas, produzem em suas hifas e esporos uma glicoproteína hidrofóbica, chamada glomalina, que pode ser utilizada como bioindicador da qualidade do solo. Caso o ambiente sofra alterações negativas ou esteja se reabilitando, os níveis de glomalina irão refletir esses processos. Essas proteínas são também completamente importantes para a manutenção e redução de risco de erosão em solos degradados.
Agora eu vou explicar a importância cultural dos fungos. Há milhares de anos, civilizações antigas introduziam o uso dos cogumelos no seu cotidiano. Assim, os basidiomicotes, especificamente, passaram a fazer parte culturalmente da religião, da medicina tradicional e da alimentação de diversos povos, e até hoje é possível observar a influência disso. Em relação à religião, um dos registros mais antigos são os hieróglifos produzidos pelos egípcios e usados nas práticas religiosas, em que é possível ver o formato da estrutura reprodutiva dos basidiomicotes. Na América Latina, muitos povos mantinham tradições religiosas ligadas aos fungos alucinógenos também. Na Guatemala, por exemplo, foram encontradas esculturas em forma de cogumelo que eram feitas em homenagem a divindades. A maior parte desses fungos faz parte do gênero Psilocybe, que contém a psilocibina e a psilocina, que são compostos alcaloides que afetam o sistema nervoso, causando alterações como alucinações. O consumo de fungos para alimentação não é um costume novo, e hoje está presente na dieta das mais variadas populações em razão do seu alto valor nutricional, uma vez que são fontes de carboidratos, proteínas e vitaminas do complexo B. Atualmente, cerca de 200 espécies são utilizadas na alimentação humana, e seu uso está cada vez mais presente na culinária brasileira. Na etnia indígena Yanomami, as mulheres são as responsáveis pelo conhecimento do cultivo e da coleta dos cogumelos. Os fungos são parte muito importante de sua cultura e contribuem para a manutenção da mesma, pois são a base da alimentação da comunidade e da geração de renda local. Agora eu vou falar sobre as consequências do desaparecimento dos fungos. Os fungos saprófitos possuem grande importância na ação decompositora das florestas. Sem a presença deles na natureza, na floresta amazônica, por exemplo, a decomposição de matéria orgânica e a reciclagem de nutrientes que deveriam ser devolvidos para o solo seriam drasticamente reduzidos, ocasionando em uma grande morte da vegetação da Amazônia e de diversas outras florestas no planeta. E não seria diferente no ecossistema aquático, já que a decomposição também diminuiria e resultando em baixa nutrição, ocasionando a morte vegetal e depois dos animais herbívoros e logo dos carnívoros. Um grande colapso na cadeia alimentar estaria feito, e o mesmo aconteceria no ambiente terrestre. Também podemos dizer que isso acarretaria em um colapso gigantesco, visto que a morte de florestas como a Amazônica resultaria em uma perda de habitat de espécies nativas, ocasionando impossíveis extinções. Com o aumento de temperatura, mudanças climáticas e perda de diversidade de diversas espécies vegetais ao redor do mundo, existiria um aumento de CO2 na atmosfera e logo a diminuição do pH do oceano, resultando em maior acidez. Assim, ocasionando possivelmente em perdas de algas, que são grandes produtores de oxigênio, tanto para o mar quanto para a superfície terrestre. E logo dificultando a biodiversidade do planeta, especialmente a vida de seres aeróbicos. Não podemos esquecer da agricultura que ficaria com escassez de nutrientes no solo em sua produção. Fora que bioinseticidas utilizados em muitas produções seriam trocados por inseticidas químicos, aumentando o risco de contaminação no solo, água e ar, podendo ocasionar doenças graves, tanto em humanos como em animais. Outra área que sofreria inúmeros impactos nesse contexto seriam as pesquisas medicinais, pois uma grande quantidade de princípios ativos nos medicamentos vem da Amazônia, que, por sua vez, influenciaria diretamente na indústria farmacêutica e no seu serviço para a sociedade. Além disso, haveria uma grande perda cultural e histórica para as comunidades nativas que dependem dos fungos para sua alimentação e para a geração de renda local, pois isso impossibilitaria a manutenção de sua cultura e impactaria outras comunidades que utilizam os fungos em rituais sagrados.